pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Rafaele, professora de língua portuguesa da Rede do Estado. E hoje estou aqui, fui convidada, né? Uma honra, inclusive, esse convite, para ministrar uma aulinha para vocês com o tema da minha escolha, né? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre. Nós vamos fazer, na verdade, né, uma análise linguística, sobretudo partindo do pressuposto da língua oral e escrita, pensando nas questões do Enem, né? Este conteúdo é um conteúdo muito cobrado, né? Todos os anos nós temos aí, em média, umas 3, 4 questões que caem na prova do Enem sobre este mesmo conteúdo, né? Pensar a língua não somente dentro dos parâmetros gramaticais, mas também analisar o seu uso, certo? Diante disso, eu trouxe aqui algumas questões para a gente analisar. E aí, essa questão que eu trouxe, a primeira, né, é uma questão do Enem, da aplicação regular, e ela foi aplicada em 2022, certo? Quando a gente observa esse título, né, língua oral e escrita, o que é que a gente pode pensar? Sobre o que a gente pode refletir? A primeira coisa é que, na verdade, a nossa língua, a língua portuguesa, não só a língua portuguesa, mas as línguas no geral, é um organismo vivo, né? E não sou eu que digo isso para vocês. Isso não é a opinião da professora Rafaele, é o que se tem como ciência. É a própria linguística que nos faz refletir sobre essa questão, né? E aí existem, na verdade, muitos estigmas relacionados ao certo falar errado, a um certo pressuposto de que não se pode cometer uma equívocos, né, como se fala muito durante a nossa fala, né, o que é uma grande mentira. E aí todos os anos o Enem traz questões que refletem sobre esse pressuposto, que reflete sobre o fato de que a língua ela é muito mais rica e muito mais detalhada do que se tem registrado na nossa gramática tradicional. E aí eu trouxe aqui questões das 3 últimas edições do Enem, de 2022, 2023 e 2024, para a gente refletir melhor sobre essa questão, certo? O título do texto é Papos, o escritor é o Veríssimo, né, um grande autor da nossa literatura brasileira, Luiz Fernando Veríssimo, e ele começa o texto dizendo: Me disseram-me, em. O correto é disseram-me, não me disseram. Eu falo como eu quero e te digo mais. Ou digo-te, o quê? Digo-te que o tio, você não combinam. Lhe digo, também não. O que você ia me dizer? Que você está sendo grosseiro, pedante e chato. Dispensa as suas correções. Vê se esquece-me. Falo como bem entender. Mais uma correção e eu. O quê? O mato? Que mato? Mato, mato-lhe, mato você, matar-lhe-ei-te. Ouviu bem? Pois esqueça-o e pare-te. Pronome no lugar certo é elitismo. Se você prefere falar errado, falo como todo mundo fala. O importante é me entenderem ou entenderem-me. Esse texto é um texto, na minha opinião, né, muito muito caricato, né? Beira ali essa coisa caricata porque traz exatamente discussões, né, reflexões, na verdade, sobre aquilo que a gente já vem conversando nessa aula. E aí a gente precisa pensar, sobretudo, nas línguas no geral, né? Nas línguas no geral, mas refletir, acima de tudo, né, a língua como esse organismo vivo, né? E parar com essa ideia, na verdade, talvez guardá-la, né? Guardar a ideia de que existe, né, um estigma ao falar. Você, aluno, né, e eu também, nós somos falantes de uma língua materna. A nossa língua é a língua portuguesa. Portanto, se você usa ou não a língua de acordo com a gramática normativa, né, esse sistema de regras,
Se você usa ou não a língua segundo a gramática, é uma coisa, né? Quer dizer que você usa o português padrão, o português que está lá gramaticalizado, o português que está registrado, né? Você segue perfeitamente as regras da sua língua. O fato de você não falar de acordo, né, com o que a gramática prescreve, não quer dizer que você está falando errado. Muito pelo contrário, né? Quer dizer que você está utilizando a língua, mas, obviamente, mais seguindo o que a gente chama de um português não padrão, né? Nós estamos, na verdade, registrando a língua portuguesa segundo as ocorrências da fala. E dizer que essas ocorrências da fala, acima de tudo, não são erradas. Você não fala errado. Inclusive, quem olha para você e diz que você fala errado, muito pelo contrário, está sendo preconceituoso. A gente chama isso de preconceito linguístico. Óbvio, muito óbvio, né? E claro que existe uma diferença na situação comunicativa. É fato que você, falante desta língua materna, vai se adequar às situações comunicativas, né? A depender do contexto que você está inserindo. Por exemplo, se eu estou na minha escola e eu vou fazer uma apresentação de um seminário, é natural que eu utilize a minha língua, né, pensando ali em um viés mais formal. O que é que isso significa? Que você vai utilizar a língua portuguesa, mas sendo um pouquinho mais formal. Você vai, na sua fala, ter ocorrências um pouco mais semelhantes ao que a gramática normativa do português prescreve, certo? Não só em situações como essa, né? Mas também quando você vai fazer uma apresentação em público, ou até mesmo quando você vai discursivizar com pessoas, como, por exemplo, um juiz, se você tiver a oportunidade, né? É natural, né, que o contexto mude e você se adeque a essa situação comunicativa. Ou seja, que você realmente vá se moldando e utilize um grau um pouquinho maior de formalidade na sua fala. Mas o fato de você não ser 100% formal, não falar o tempo todo como a gramática prescreve, não quer dizer que você fala errado. Ora, veja bem. Certo? E aí esse texto é um pouquinho sobre essa conversa que nós estamos tendo agora. Na verdade, esse texto, né, traz aqui uma ocorrência de um conteúdo gramatical, que é a colocação pronominal. E aí existe alguém nesse texto, né, que está discursivizando 100% como a gramática prescreve, utilizando o pronome no lugar correto, e existe um outro alguém que fala para outra pessoa, né, que isso é uma bobagem, né? Lida com isso de uma outra forma. E aí a questão traz para a gente. Nesse texto, o uso da norma padrão, defendido por um dos personagens, torna-se inadequado em razão do... Item A. A falta de compreensão causada pelo choque entre gerações. Olha, o texto não dá margens para você perceber se há realmente uma diferença entre as gerações dos falantes nessa situação comunicativa, né? O texto dá margem para você perceber o quê? Que existem duas pessoas que estão conversando, né? E que há ali uma divergência de ideias no que diz respeito às duas pessoas que estão conversando. Então, falar nesse choque das gerações é algo que passa do texto, né? Passa ali das margens do texto. Então, cuidado, porque o Enem, ele é uma pedrinha no sapato com relação a isso, né? Você, quanto candidato, precisa analisar muito bem os itens da questão para você não acabar se confundindo, certo? Então, não seria o item A, exatamente por isso que eu estou elucidando para vocês, certo? Item B. Contexto de comunicação em que a conversa se dá. Olha, será que esse é o item correto, né? E aí esse item vai totalmente ao encontro do que eu tenho explicitado aqui para vocês, né? Sobretudo quando eu falo aí para vocês que os falantes de qualquer língua, isso não acontece na língua portuguesa, tá? Essa é uma ocorrência de todas as línguas,
é um mecanismo linguístico em geral, que aí vai se dar entre os falantes, né? A depender da situação comunicativa. Então, o que é que eu estou querendo dizer para vocês? Que talvez pode ser o item B. Vamos deixá-lo em evidência? Item C. Grau de polidez distinto entre os interlocutores, né? Entre as pessoas que estão aí conversando. Será? Será que a gente percebe que um dos falantes é um pouquinho mais polido? Usa a língua, né? Portuguesa um pouco mais parecida com o que a gramática prescreve? Pode ser, né? Ou pode ser também o item D, a diferença de escolaridade entre os falantes, né? Aí eu trago lanço luz aqui a uma pergunta a vocês. Gente, vocês acham mesmo que o fato de uma pessoa utilizar a língua portuguesa 100% como a gramática prescreve, né? Que inclusive é muito difícil, porque quanto falante de uma língua materna, nós tendemos a usar a língua, é uma tendência natural, né? E moldar esse uso a partir da situação comunicativa, né? Então, quando você está conversando com um amigo seu, é natural que você seja mais informal, é natural que você fale ali de maneira mais informal, né? Afinal de contas, estamos em um contexto comunicativo de uma conversa. Super natural, né? Mas também existem situações comunicativas que vai pedir de você a utilização de uma língua com um grau um pouquinho mais formal, né? A utilização da sua língua de maneira um pouco mais formal. Lanço uma pergunta para vocês. Vocês acham mesmo que o fato de uma pessoa usar o português 100% como a gramática prescreve, né? E pensar também em outra pessoa que não utiliza o português como a gramática prescreve, né? Fala de uma maneira um pouquinho mais informal, utiliza a língua realmente pensando na situação comunicativa. Quer dizer que esse alguém tem uma escolaridade um pouquinho acima, quer dizer que este alguém é um pouco mais entendido, né? Vocês acham mesmo, né? Isso é um grande mito, né? É óbvio, né? Que quando estamos falando de contexto de comunicação, algumas pessoas podem sim optar por falar de maneira um pouco mais rebuscada, de maneira um pouco mais difícil. Só que o fato de que outra pessoa não utilize essa mesma eloquência na fala, no que diz respeito, né, à língua portuguesa segundo a gramática, não quer dizer que essa pessoa tenha um nível de escolaridade a menos, né? Muito pelo contrário. Então, o item D é um grande mito, né? Inclusive, é um mito que muitas pessoas têm como verdade. Item E, nível social dos participantes da situação. E é um item um pouquinho semelhante ao item D, né? E aí, tendo em vista que o item D é mito, né, que não está correto do ponto de vista do texto e do ponto de vista linguístico no geral, você, dessa forma, não poderia marcar o item E. Então, quais seriam os possíveis itens que você poderia marcar e talvez se confundisse, né, ou não? Você poderia ficar assim na dúvida entre o item D, né? E também poderia ficar em dúvida entre o item C, né? Porque a gente percebe sim que existe alguém que utiliza a língua de maneira mais polida, que fala de maneira mais rebuscada, ao ponto, inclusive, de solicitar que o outro interlocutor também utilize a língua dessa forma. Certo? Trago aqui o gabarito para vocês. Nesta questão, o item correto é o item B e vai totalmente ao encontro dessa discussão que a gente tem ecoado, né? Por enquanto. Então, o item correto do item B da primeira questão, quer dizer, item B. Trago também outra questão, certo? É uma questão do Enem 2023, da aplicação regular, e eu queria enfatizar mais uma vez isso, né? O fato de que o Enem, todos os anos, né, naturalmente, traz questões novas. Só que o conteúdo dessas questões, ele se repete ao longo dos anos. Ó, trago aqui uma questão de 2022, que é uma questão que reflete a língua segundo o uso, né? E aqui nós temos mais uma vez uma questão no ano posterior, do Enem 2023, que também reflete sobre essas mesmas questões. Então, atenção, né? Numa prova de linguagens, né, que você tem ali
várias questões de língua portuguesa, né? Aliás, várias questões da prova de linguagens que são divididas, né, entre educação física, artes, literatura, e as outras vertentes da língua portuguesa, você precisa ter atenção, porque numa prova como essa, né, se nós temos aí uma questão que se repete o mesmo conteúdo de um ano para o outro, o que é que isso significa, né? Significa que sim, os conteúdos da prova do Enem, eles se repetem. Por isso, se a gente conseguir perceber, né, esse... Opa, essa parte você corta, tá? Por isso é interessante que a gente perceba mesmo o funcionamento e trace estratégias, né, para acertarmos uma maior porcentagem de questões nesta prova, né? E aí vamos começar a leitura do texto, né? De quem é esta língua? Uma pequena editora brasileira, a Urutaú, acaba de lançar em Lisboa uma antologia antirracista de poetas estrangeiros em Portugal, com o título Volta para a Tua Terra. O livro denuncia as diversas formas de racismo a que os imigrantes estão sujeitos. Alguns dos poetas brasileiros antologiados queixam-se dos desdém com que um grande número de portugueses acolhe o português brasileiro. É uma queixa frequente. Aqui em Portugal, eles dizem que o nosso português é errado, que nós não falamos português, escreve a poetisa paulista Maria Júlia Pinheiro. Para concluir, se a sua linguagem, a lusitana, ainda conserva a palavra de opressão, ela não é a mais bonita do mundo. Ela é uma das mais violentas, né? Então, trago aí mais uma questão, né? Diferença, assim, de um ano para o outro, que trabalha o mesmíssimo conteúdo, né? Que vai avaliar exatamente a língua, as línguas, né? Nesse caso aqui, a língua portuguesa, refletindo, sobretudo, a questão do uso da língua, né? O uso do português. O que vai ser avaliado aqui é a forma como se fala, certo? O texto de Água Lusa tematiza o preconceito em relação ao português brasileiro. Olha aí, acabei de falar para vocês na questão anterior, né? E quem diz que você fala errado está cometendo preconceito linguístico. E aí a autora enfatiza aqui mais uma vez. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito, olha só, o texto, aliás, o comando da questão já lança a luz para você perceber esse preconceito. Infere-se que esse preconceito se deve, e aqui a gente vai avaliar os itens, né? Então, aqui, nós temos aqui uma parte do texto, né, em que uma história é contada no que diz respeito a um fato que aconteceu em Portugal, né? E aí, falando para vocês, como alguém que vivenciou isso na pele, na verdade, podemos dizer que os países europeus como um todo, né? Mas especificamente em Portugal, falando por alguém que viveu isso na pele, quando você vai para um outro país, por mais que a língua seja a mesma, o português falado no Brasil não é igual ao português falado em Portugal, né? A nossa língua, ela é totalmente variante. A nossa língua varia demais. O que é que significa, né? O que é que lança luz essa afirmativa para vocês? Nos diz muita coisa. Nos diz, inclusive, que algumas ocorrências de fala que nós temos aqui no Brasil não são as mesmas em Portugal, o que é perfeitamente natural, porque a nossa língua ela é muito variante, certo? E aí eu lembro que muitas das vezes eu pedia para eles repetirem o que eles tinham me dito, né? Porque eles falam muito rápido. Então, eis aí um primeiro ponto de divergência, né? Os lusitanos, as pessoas que falam o português, né, lá de Portugal, elas têm uma cadência de fala mais rápida, né? Parece assim que tá ligado na velocidade 2 do WhatsApp, né? Só que o fato de você pedir para esse falante repetir já gera uma grande situação de intimidação para eles, tá? É como se você tivesse ali ferindo o ego desse falante. Eles não gostam de repetir, por mais que você seja educado e peça por favor, né? Eles acham que você tem a obrigação de entender de primeira, né? Então, existem aí muitas divergências no que diz respeito ao uso da língua, né, do português falado em Portugal para o português falado aqui no Brasil.
Além disso, né, além dessas questões, falando também no que diz respeito ao jeito desse falante, né, o brasileiro ele é mais carinhoso, ele é mais gente como a gente, podemos dizer, né, ele é mais afetivo, né, então a gente chega, a gente já vai querendo abraçar, o nosso jeitinho é muito diferente. Lá em Portugal eles já são mais apáticos, podemos dizer assim, né? Então, haverá, né, essas distinções, o que é perfeitamente normal, afinal, estamos falando de línguas, certo? Só que a questão quer saber especificamente do preconceito, né? Essa ideia equivocada que ainda se tem de que o português correto é aquele falado em Portugal. Isso é uma grande mentira. Isso é um grande equívoco, né? Por quê? Porque na verdade não existe certo ou errado. O que existe são ocorrências, né, diferentes de se utilizar a mesma língua, né? Em Portugal, eles falam de um jeito, seguindo a língua portuguesa, e aqui no Brasil a gente fala de outro jeito. Não quer dizer que existe um mais correto ou um mais errado, certo? E muito pelo contrário, quem acha, vou repetir, que fique bem claro nesta aula, né, que você saia daqui sabendo que você não fala errado, certo? E aí existe toda uma corrente linguística que vai explicar esse processo, na verdade, várias, né? Eu posso citar aqui o funcionalismo, por exemplo, que avalia a língua como função, que avalia, sobretudo, a forma, a situação comunicativa em que os falantes estão. Então, por exemplo, nós temos aí uma situação comunicativa entre dois interlocutores, né, que estão conversando, por exemplo. O que vai importar é que o contrato comunicativo tenha sido estabelecido. Então, se você falou e o outro entendeu, excelente. Ou seja, o contrato comunicativo foi estabelecido, né? Não importa se você fala de acordo com a gramática da língua portuguesa, não importa se você não utiliza 100% essa gramática, o que importa é que haja comunicação. E também temos aí a sociolinguística, né, que vai avaliar, sobretudo, o meio social, o contexto em que o falante está inserido e tantas outras nuances. A nossa linguística, ela é linda, né? Uma ciência impecável. Então, continuando, né? E com relação a esse preconceito, né? Vou ler mais uma vez aqui o finalzinho do trecho da questão. Com base no trecho citado pelo autor, infere-se que esse preconceito se deve e tem a dificuldade de consolidação da literatura brasileira em outros países. Primeiro ponto, né? Esse é um dos itens que você precisa descartar. Nós temos aqui um texto que não está citando a literatura brasileira, tampouco comparando-a com a literatura portuguesa, né? Com a literatura consumida lá em Portugal. Não é isso que está acontecendo, certo? A gente está fazendo aqui uma comparação entre a língua portuguesa, né, nessas duas situações, a falada no Brasil e a falada em Portugal. Então, não estamos falando de literatura, certo? Então, por isso, você já exclui o item A. Item B. Aos diferentes graus de instrução formal entre os falantes de língua portuguesa. Será que é isso será que esse era o intuito, né, dessa antologia que foi citada aqui no texto? Provavelmente. Será que a gente pode deixar em evidência? Talvez. Item C. A existência de uma língua ideal com alguns falantes lusitanos. Aliás, a existência de uma língua ideal que alguns falantes lusitanos creem ser a falada em Portugal. Será que o item C tem assim um fundo de verdade? Tem. Vamos deixar ele em evidência e comparar com o outro, que pode ser que mais chega ali pertinho do item correto? Item D. O intercâmbio cultural que ocorre entre os povos dos diferentes países de língua portuguesa, né? Nós não estamos falando aqui de um intercâmbio, nós estamos falando aqui, na verdade, de situações em que a língua ocorrência se difere na ocorrência da fala, né? Então, você exclui aí o item D. Item E. A distância territorial entre os falantes do português que vivem em Portugal e no Brasil. A distância territorial, nós estamos avaliando aqui, não é uma ocorrência linguística, é uma distância de território? Não, né?
Nós estamos avaliando a língua, né? Esse organismo vivo. Essa é uma questão puramente linguística, né? A gente não está avaliando a distância entre um território e outro. Então, você exclui o item E. Possíveis itens, né? Será que a gente vai ficar em dúvida entre o item B e o item C? Sim, com certeza, né? E aí, só lembrando, né? No Enem existe a estratégia do item distrator, né? Que se você marcar o item que mais chega perto do item correto, você ganha uma pontuação. Obviamente não é a mesma pontuação, né, segundo a TRI, do item correto, mas já vale alguma coisa. Então, qual seria o item correto nessa questão? Com certeza, o item C, né? A existência dessa ideia totalmente equivocada de que o português falado em Portugal é mais correto, é mais fino, rebuscado, em detrimento ao português que a gente fala aqui no Brasil. Esta ideia é um grande mito, isto é um grande equívoco, e repito, não sou eu que digo isso a vocês, é a própria linguística, essa ciência que estuda as línguas no geral. Questão 3. Também foi uma questão do Enem do ano passado, né? Do Enem de 2024. Foi a aplicação regular. E aí eu trago mais uma questão para vocês perceberem. Vocês percebem que eu estou seguindo uma cronologia de anos, né? Trouxe uma questão de 2022, trouxe uma questão de 2023 e outra questão de 2024 para enfatizar exatamente isso. Enfatizar o fato de que os conteúdos, eles se repetem, né? Acima de tudo, a forma como as questões são esquematizadas, elas são muito semelhantes de um ano para o outro. Então, quando o candidato ele tem essa percepção, ele consegue fazer a prova com bem mais fluidez e estratégia, acima de tudo, certo? Falar errado é arte, Ernesto. Vamos começar aqui a leitura, né? No dia 6 de agosto de 1910, Emma pariu um garoto sapeca em Valinhos e deu a ele o nome de João. Na escola, João não passou do terceiro ano. Não era a área dele. Tinha de escolher outra. Fez o que apareceu. Foi ser garçom, metalúrgico, até virar radialista, comediante, ator de cinema e TV, cantor e compositor. De samba, ele tinha sobrenome italiano. João resolveu mudar para emplacar seu samba. E como ia mudar o sobrenome, mudou o nome. João virou Adorian Barbosa. O cara falava errado, voz rouca, pinta de malandro da roça, virou o ícone da música brasileira, o mais paulista de todos, falando errado e irritando Vinícius de Moraes, que ficou de bico fechado depois de ouvir a música que a Dorian fez para a letra Bom Dia, falando depois de ouvir a música que a Dorian fez para a letra Bom Dia Tristeza, de autoria do Poetinha. Coisa de arrepiar. Para toda essa gente que implicava, a Dorian tinha uma resposta neuerudita. Gosto de samba. E não foi fácil para mim ser aceito como compositor, porque ninguém queria nada com as minhas letras, que falavam nós vai, nós fumo, nós fizemos, nós peguemos. Acontece que é preciso saber falar errado. Falar errado é uma arte, senão vira deboche. Ele sabia o que fazia. Por isso, dizia que falar errado era uma arte, a sua arte. Escolhida a dedo porque casava com o seu tipo. O samba do Ernesto é um monumento à fala errada, assim como o tiro ao alvo. O erudito podia resmungar, mas o povo se identificava. O falar errado, a que o texto se refere, constitui um preconceito em relação ao uso que a Dorian Barbosa fazia da língua em suas composições, pois esse uso
trago mais uma vez uma questão que vai totalmente ao encontro das discussões que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, né? Refletir, sobretudo, a língua, né, a ocorrência da língua portuguesa e parar de ter esta ideia equivocada de que existe falar errado ou que você fala errado porque você não utiliza a língua portuguesa 100% segundo o que a gramática prescreve. Certo? Então, o que que a gente percebe nesse texto, né? Que nós temos aí um compositor bem mais gente como a gente, né? Que escrevia suas letras pensando, sobretudo, a forma como o falante, como o interlocutor, utiliza a língua portuguesa, né? E aí cita ocorrências como nós vai, nós fumo, nós fizemos, nós peguemos, né? Ou seja, nós temos aí um falante 100% que utiliza, na verdade, 100% a língua portuguesa de maneira um pouco mais informal, né? Essas ocorrências, na verdade, não estão prescritas na gramática. E você sabe muito bem disso, né? A gramática não prescreve nós fumo, prescreve nós fomos, né? Nós fizemos, nós pegamos, né? E aí, o que é que isso significa? Significa que a letra dele era ruim por conta disso? Obviamente não, né? Significa que ele estava ali retratando algo real, né? Algo que estava ali dentro da realidade. É uma obra cheia de questões verídicas, né? Da realidade mesmo, uma realidade crua, inclusive, enfatizada nessa letra. Então, partindo aí para a questão, o falar errado, a que o texto se refere, constitui um preconceito em relação ao uso que Aldorian fazia da letra em suas composições, pois esse uso, item A, marcava a linguagem dos comediantes no mesmo período. O texto lança margem para você perceber que essas ocorrências de fala só eram cometidas pelos comediantes? Não, né, pessoal? O texto não lança margem para você subentender isso. Entender. Prejudicava a compreensão das canções pelo público? Muito pelo contrário, né, gente? Esses primeiros itens estão indo aí de encontro, na verdade, ao que é de encontro, né, elucidado no texto. O que é que isso significa? Significa, na verdade, que, lembra que eu falei lá do funcionalismo? Houve um contrato comunicativo. Eu estou conversando com você. Por mais que eu não utilize a língua portuguesa 100% como a gramática prescreve, se eu falo e você entende, significa que o contrato social foi estabelecido. Ou seja, né, a comunicação aconteceu, a gente conseguiu conversar e se comunicar. Esse é o intuito, né? Então, muito pelo contrário, o fato de não utilizar o português 100% como a gramática prescreve não prejudicou de maneira nenhuma a compreensão da letra, né? Item C. Denunciava a ausência de estilo nas letras da canção. Muito pelo contrário, esta é uma escolha muito estilística, né? Porque 100% o artista, né, a pessoa que fez a composição dessa música, escolheu utilizar a língua desta forma. O que é que isso mostra pra gente? Qual é a linguagem que está envolvida nessa escolha, né? Que foi uma escolha totalmente motivada, afinal ele tinha um propósito, deixar a canção mais perto, mais juntinha daquele que estava ouvindo, daquele que ia consumir. E ainda mais, digo mais, este alguém vai se identificar com aquilo, com a realidade com a qual é exposta a canção. Certo? Item D. Restringia a criação poética das letras do compositor, né? Não, né, pessoal? Nós não temos aí uma relação, né, de nós não temos aí uma relação de diminuição pelo fato do autor ter escolhido, né, utilizar a língua dessa forma. Muito pelo contrário, né? Ou item C, transgredia a norma padrão vigente à época, né? Como é que a gente pode pensar o transgredir? Nesse sentido, é algo que está relacionado a um certo desrespeito, podemos dizer? Sim, né? Nós temos aí
a colocação da linguagem de maneira que não está 100% como a gramática prescreve, né? Como a gramática elucida. Então, sim, nós temos aí um certo, entre muitas aspas, desrespeito à norma padrão da língua. Sim, com certeza. Portanto, gabarito da terceira questão, item E. Vocês estão percebendo, né, pessoal? Passam-se os anos, mas o Enem repete, inclusive, o comando das questões são muito semelhantes, né? Então, seja estratégico na hora de marcar o item correto. Para finalizar, trago aqui a última questão, para finalizarmos essa nossa aulinha de linguística que eu, inclusive, amei. Eu adoro falar sobre linguística, né? É uma das áreas da língua portuguesa, né? Além da linguagem no geral, que mais me encanta. Vamos lá. Enem 2022, trago mais uma vez uma questão resgatando aí, né, o Enem 2022, da aplicação regular, e o texto começa dizendo como título, o complexo de falar difícil. De fato, tem gente que parece, né, que gosta muito desse certo complexo como o texto traz, né? Realmente pessoas que escolhem, né, utilizar o português de maneira um pouco mais difícil, um pouco mais rebuscada, né? Isso é algo totalmente motivado pelas escolhas do falante. O que importa realmente é o que o detentor do notável saber jurídico saiba quando e como deve fazer uso desse português versão 2.0. Até porque não tem necessidade de alguém entrar numa padaria de manhã com aquela cara de sono falando o seguinte: por obséquio, Vossa Senhoria teria a hipotética possibilidade de estabelecer com minha pessoa uma relação de compra e venda mediante as imposições do Código Civil e do consumidor, para que seja possível a obtenção de 10 pãezinhos em temperatura estável, para que a relação pecuniária no valor de R$ 5 seja plenamente legítima e capaz de saciar minha fome matinal? O problema é que temos uma cultura de valorizar quem demonstra ser inteligente, ao invés de valorizar quem é. Pela nossa lógica, todo mundo que falar difícil tende a ser mais inteligente do que quem valoriza o simples. E 99,9% das pessoas que estiverem na padaria iriam ficar boquiabertas se alguém fizesse uso das palavras, como eu disse acima, em plenas 7 horas da manhã. Em vez de dizer bom dia, o senhor poderia me vender R$ 5 de pão francês? Agora, entramos na parte interessante. O que realmente é falar difícil? Simplesmente fazer uso de palavras que a maioria não faz ideia do que seja é um ato de falar difícil? Eu penso que não. Mas é assim que muita gente age. Falar difícil é fazer uso do simples, mas com coerência e coesão. Deixar tudo amarradinho, gramaticalmente falando. Falar difícil pode fazer alguém parecer inteligente, mas não por muito tempo. É claro que em alguns momentos não temos como fugir do português rebuscado, do juridicês propriamente dito, como no caso de documentos jurídicos, entre outros. Esse texto é lindo, né? E esse texto, inclusive, resume boa parte das discussões que nós tivemos nesta aula, né? Boa parte das reflexões que eu tentei trazer para vocês, né? Esse complexo de falar difícil, essa não necessidade de usar o português assim, né? De fato, se isso realmente acontecesse, se essa situação se concretizasse, as pessoas, a primeira pessoa que um bom cearense ia pensar: fulano tá é doido. Fulano é doida, é. Fulano tá falando nada com nada. De fato, né? Nós temos aí uma ocorrência que inclusive resume muito do que a gente tem discutido.
Nesse artigo de opinião, ao fazer uso de uma língua rebuscada, no exemplo da compra do pão, o autor evidencia a importância de: item A. Se ter um notável saber jurídico, será mesmo que o objetivo de se falar desse jeito é mostrar que essa pessoa é uma pessoa que tem muito conhecimento jurídico? Certamente não, né? É impressionar, mas de outra forma, não especificando essa questão jurídica. Item B. Valorização da inteligência do falante. Uma pessoa que utiliza a língua dessa forma, né, de maneira rebuscada, de maneira difícil, podemos dizer, é uma pessoa que valoriza a sua própria inteligência, né? Na verdade, eu não sei se é uma pessoa que talvez valorize a sua própria inteligência, mas é uma pessoa que quer mostrar, na verdade, né, que é inteligente. Item C. Falar difícil para demonstrar inteligência são dois itens assim bem semelhantes, né? Se você consegue descartar o item B ao ter essa percepção, você também consegue descartar o item C. Item D. Coesão. O autor evidencia a importância da coesão e da coerência em documentos jurídicos, né? E aí nós temos aí mais uma vez uma especificação, né? A forma de utilizar a língua de maneira mais rebuscada, né? Foi motivada tendo em vista a coesão e a coerência em documentos jurídicos? Não, né? Realmente é uma associação natural, né, de nós pensarmos que pessoas que são envolvidas com essa movimentação, né, juízes, enfim, falem mais difícil, né? Mas essa não é isso não é via de regra, certo? Ou item adequação da linguagem à situação de comunicação, né? É exatamente isso que o texto traz e que eu tentei enfatizar o tempo todo na minha fala, né? Nós, como falantes de uma língua materna, é natural esse molde, né? Nós não somos seres engessados, né? A ideia é exatamente oposta a isso, né? É o fato de que, na verdade, nós, como falantes de uma língua materna, vamos nos adequar a situações comunicativas, né? Ao contexto da fala, né? Nós estamos falando ali de uma pessoa que foi comprar pão. Pelo amor de Deus, ninguém pede pão daquela forma. Então, nós estamos falando, de fato, de uma situação comunicativa em específico. Dessa forma, finalizo essa aulinha. Gostaria de dizer que estou muito feliz, né, em participar desta aula, né, de conseguir ajudar, na verdade, né, conseguir concretizar a aprendizagem nesta casa, que muito me dá oportunidades para trazer para vocês uma aula de linguística, que é essa área que eu gosto tanto, né, quanto professora de língua portuguesa. Gostaria de finalizar também trazendo aqui um adendo, né? Estudem, meus queridos alunos, né? O Enem é essa porta de entrada da universidade e também gostaria de finalizar dizendo, é um espaço de vocês, é um espaço seu, estudante da escola pública, né? Então ocupem esse espaço, né? Realmente, o meu maior anseio nesta aula é ver você nos corredores da UFC, né? Você quanto discente, né, um direito seu frequentar esses espaços e ter, né, esses espaços como o seu. Então, gostaria de desejar bons estudos, né, de finalizar essa aula, demonstrando aqui o meu afeto, o meu carinho e dizer que estou aqui na torcida pela sua aprovação. Muito obrigada.